Que a paz do Senhor seja sobre todos nós nesse momento. Nós estamos iniciando mais um Conversa Espiritual. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida e crescimento espiritual. O assunto é o temor do Senhor. Quero ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 12. O título do texto é bem sugestivo. A velhice. Eu vou ler alguns versículos desse texto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais tu dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela. Esse texto ele é cheio de figuras, cheio de imagens. Então ele apresenta de uma maneira poética a nossa velhice, que vai terminar aonde? No versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse é um texto sobre a velhice. E o que eu quero meditar com vocês é o seguinte: na velhice é uma época que nós vamos precisar muito, muito de Deus. Eu que estou acompanhando uma velhice de perto, a velhice da minha mãe, estou percebendo assim que quando a velhice chega, ela pega a pessoa. Então, por exemplo, a minha mãe tem todo o conforto do mundo. Ela está, assim, consciente ainda, com juízo. Às vezes esquece uma coisa aqui, uma coisa lá. Porém, ela não escuta direito, mesmo com aparelho de ouvido. Ela não consegue comer sozinha, tem que dar. Ela não consegue mastigar. A comidinha tem que ser meio pastosa. Não anda mais. Então, a velhice dela chegou em cheio. Como vai chegar para todos nós? Se nós chegarmos na velhice, é claro. Então, nós sabemos que a idade e a velhice é diferente para cada um. Mas, de um modo geral, a velhice, mesmo se nós chegarmos nela, nós vamos ter as consequências naturais de uma pessoa mais velha. E nós vamos precisar muito, muito de Deus, sabe por quê? Para nós termos, assim, uma satisfação íntima com as coisas exteriores, fica cada vez mais desinteressante. Então, para nós desfrutarmos da presença de Deus no nosso íntimo, para nós experimentarmos, assim, a alegria do Senhor no nosso coração, desfrutarmos de uma paz no nosso íntimo e temos assim um regozijo interior, é só se nós tivermos mesmo um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Aquilo que nós plantarmos agora na nossa vida vai ser o que nós vamos colher depois em nossa velhice, em termos de relacionamento com o nosso Deus. Aqui, esse Provérbios aqui, 28:14, diz assim, ó: feliz o homem e feliz a mulher constante no temor do Senhor. O temor do Senhor é um segredo para nós cultivarmos uma vida bem profunda com o nosso Deus. Quero ler agora outro texto no mesmo livro de Eclesiastes, Eclesiastes 11, versículo 9. O título é bem diferente, agora o título é A Mocidade. Olha que interessante. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e que agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O próprio Deus, a própria Bíblia, está nos estimulando para nós, assim, buscarmos aquilo que agrada aos nossos olhos, procurarmos aquelas coisas que satisfazem o nosso coração. A única coisa que Deus pede de nós é que a gente possa buscar essas alegrias, buscar a prosperidade no nosso trabalho, porque a gente precisa de dinheiro, né? Para a gente se satisfazer, se alegrar, tem que ter um pouco de dinheiro para isso. Mas o que Deus está nos ensinando é para nós fazermos todas essas coisas levando Ele em consideração. Não precisamos nos entregar a impurezas só para ficarmos satisfeitos e felizes, e nem precisamos, assim, trabalhar de uma forma inadequada, praticando os atos, assim, indevidos para poder prosperar. Essas coisas é que Deus chama a nossa atenção, dizendo que mais tarde Ele
vai nos pedir contas das coisas que nós fizemos. Como é que nós nos alegramos? Como é que a gente se realizou? Como é que a gente se satisfez? Podemos fazer tudo isso de uma maneira agradável a Ele, certo? Agora eu quero perguntar uma coisa. O que é, afinal, o temor do Senhor? A Bíblia está cheia dessa expressão, temor do Senhor, o temor do Senhor. Mas o que isso significa? Na prática, significa o seguinte: o temor do Senhor é um respeito profundo por Deus. O temor do Senhor é um respeito profundo pelo nosso Pai Celeste e pelos seus ensinamentos. O temor do Senhor é um respeito profundo por Jesus e pelos seus ensinamentos. É quando nós levamos Deus em consideração, levamos o Senhor Jesus em consideração, levamos também o Espírito Santo em consideração nas coisas que a gente faz. Então, essa expressão, temor do Senhor, ela é exatamente isso, respeito por Deus. E nós sabemos assim que, antigamente, Deus falava com as pessoas, Deus falava com o seu povo por meio de profetas. Deus enviava a palavra ao profeta, o profeta ia lá, assim diz o Senhor, e transmitia a mensagem. Hoje, Deus nos fala por meio do seu Filho. Aprendemos isso no livro de Hebreus. Hoje, Deus fala conosco, nos ensina por meio de Jesus. As palavras de Deus são espírito e são vida. Os ensinamentos de Jesus também são espírito e são vida. Não é só uma questão de ler a Bíblia, tá assim, né, intelectualmente. Tem algo a mais aí, que palavras que são espírito e são vida precisam de revelação para serem compreendidas. E é o que está nos ensinando ali o Salmo 119. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nós precisamos enxergar os ensinamentos de Jesus para podermos assim compreender. Então é isso que quer dizer. Nós precisamos todos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, confiamos em Deus, todos nós já alcançamos algum patamar espiritual. Todos nós temos uma certa experiência com Deus, todos nós temos assim algumas orações respondidas, todos nós assim, já temos experiência no nosso andar no dia a dia, da bênção de Deus, do livramento de Deus nas nossas vidas. É um patamar. Aí o apóstolo Paulo vai e diz para nós, cada um anda de acordo com o que já alcançou. Então, nós temos ainda muito mais coisas para alcançar no nosso relacionamento com Deus. Então, a gente não pode andar para trás, temos que andar para frente. O temor do Senhor nos ajuda muito no nosso progresso espiritual. Eu quero ler aqui um momento assim da vida de Jesus, onde tem uma mulher que praticou o temor do Senhor de uma maneira assim muito interessante, que acho que a única mulher que fez isso em toda a Bíblia foi ela. A gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Eu vou ler aqui essa história porque ela é muito bonita. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar na casa dele. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume dentro. E a mulher, entrando na casa e estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo, se este fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então Jesus, sabendo, os pensamentos do fariseu, disse assim para ele, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Simão respondeu, diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, o credor perdoou-lhes a dívida, a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, aquele que devia 500 denários. Replicou-lhe Jesus,
julgaste bem. E voltando-se para a mulher que estava a seus pés, disse Jesus a Simão, o fariseu: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo de saudação. Ela, entretanto, desde que entrei, não me cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Bom, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa mulher era famosa, só que ela era famosa por ser pecadora. Todo mundo se dirigia a ela: aquela mulher é pecadora. Nós não sabemos os pecados que ela faz, mas que ela pecava, porque a fama dela era de mulher pecadora. Só que ela já estava se sentindo constrangida diante de Deus. Um certo receio, um certo temor do Senhor, do que ia ser da vida dela, começou a tomar conta do seu coração. E ela já tinha ouvido falar muito de Jesus. Naquela época, em todas as cidades, já tinha ouvido falar de coisas que Jesus fez, que Jesus curou, Jesus limpou leprosos, Jesus deu vista aos cegos, Jesus ensinou isso e aquilo. E quando ela soube que Jesus estava ali na cidade, na casa do Simão, aquele fariseu, ela pegou um vaso de perfume e foi lá. Ela entrou na casa, tinha pessoas importantes ali, fariseus importantes, e ela não se preocupou com nada. Ela simplesmente se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a chorar, a regar os pés de Jesus com lágrimas e a secar com seus cabelos. Depois passava perfume nos pés de Jesus. Na verdade, ela estava querendo o quê? Que Jesus perdoasse ela, que Deus perdoasse ela. Ela estava querendo uma nova oportunidade para a vida. Só que ela não usou nenhuma palavra. Ela não disse assim para Jesus: Jesus, eu tenho que te dizer os meus pecados. Ela não falou nada. Ela só fez aquela cena assim, inexplicável, de se ajoelhar aos pés de Jesus, chorar, secar com os cabelos e passar perfume nos pés de Jesus. Era a maneira que ela tinha de pedir perdão para Deus. E ela conseguiu o que queria. Jesus perdoou ela e ainda disse: estão perdoados os teus muitos pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. A partir daquele momento, a mulher mudou seu padrão de vida, né? O que ela queria era perdão dos seus pecados, porque aquilo estava deixando ela desconfortável. Então, no momento que Jesus simplesmente perdoou todos os pecados dela, nem perguntou o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, perdoados estão os teus muitos pecados. Então ela saiu, e a partir daquele momento ela começou uma vida de temor do Senhor, uma vida respeitando a Deus. Ela aproveitou essa oportunidade que o Senhor Jesus deu para ela e seguiu no novo estilo de vida. A mesma coisa é nós também temos todos os nossos pecados perdoados. E o melhor para nós é termos um estilo de vida que tenha o temor do Senhor presente. Por quê? Qual é o nosso estilo de vida? De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 1, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus está chamando de louco, de louca, aquela pessoa que estou nem aí para Deus, temor do Senhor, nem sei o que é isso. São pessoas que não levam em consideração os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus. Ela vive como quer viver. Porém, para nós entrarmos no terreno da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do saber. Tem mais outro Provérbios ali, que é Provérbios 16. Pelo temor do Senhor, os homens e as mulheres evitam o mal. Se a gente respeita a Deus, nós evitamos o mal. Se nós não temos nenhum respeito, nenhuma consideração por Ele, bom, a nossa vida segue em frente. Vamos semear um estilo de vida que tenha respeito por Deus, respeito por Jesus, respeito pelo Espírito Santo. Porque nossa colheita vai ser muito melhor.
nós vamos crescer em frutos de relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Então, pessoal, irmãos, irmãs, vamos crescer no temor do Senhor. Vamos ter um estilo de vida que vai ser favorável para nós mesmos. Vamos respeitar o nosso Deus. Amém? Terminamos aqui a nossa primeira meditação sobre o temor do Senhor. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!